Em 1846, os Estados Unidos da América buscavam um motivo para guerrear com o México. No ano anterior, os Estados Unidos da América anexaram o Texas sem resistência do México, mas queriam mais. O presidente James Polk defendia que os Estados Unidos da América deviam se estender de costa a costa, ideia apoiada pelo público. Porém, em 1819, cerca de 30 anos antes de definir a fronteira com o México, os Estados Unidos da América prometeram e reconheceram que todo o sudoeste era território mexicano. Os Estados Unidos estavam prestes a quebrar sua palavra. Eles queriam aquela terra e a única maneira de consegui-la seria através da guerra. No entanto, os Estados Unidos da América precisavam de uma desculpa para a guerra. Eles precisavam fazer o México parecer o agressor. O presidente Polk enviou o general Zachary Taylor para acampar ao longo do Rio Grande, dentro do território considerado mexicano. Taylor foi orientado a evitar combates salvo se os mexicanos começassem. No dia 24 de abril, tropas mexicanas cruzaram o Rio Grande e emboscaram 80 soldados americanos. Os tiros iniciais da guerra foram disparados. Nos dias seguintes, mais tropas mexicanas cruzaram o rio e cercaram o Forte Texas, posto avançado americano. Por dias, os mexicanos bombardearam o forte com canhões, mas não o tomaram. O exército de Taylor estava estacionado ao norte do Forte Texas e imediatamente seguiu para o sul para aliviar o cerco. As forças mexicanas enfrentaram o exército de Taylor na primeira grande batalha da guerra. Os mexicanos tinham o dobro de homens e mais canhões do que Taylor, então parecia que eles venceriam. Os canhões americanos foram mais móveis e precisos, superando as forças mexicanas. Após 200 baixas, os mexicanos recuaram e se posicionaram perto de um lago que julgavam mais fácil de defender. No dia seguinte, as forças de Taylor atacaram e enfrentaram os mexicanos em combate corpo a corpo feroz. Eventualmente, os mexicanos foram totalmente derrotados, abandonando sua artilharia e bagagens. Com a derrota, o exército mexicano recuou para o outro lado do Rio Grande. Os Estados Unidos tinham controle total do território disputado. Quando as notícias dos combates chegaram a Washington, Polk foi rápido em usá-las como desculpa para declarar guerra. Em discurso ao Congresso, ele afirmou que sangue americano foi derramado em solo americano. Alguns congressistas eram contra a guerra. John Quincy Adams votou contra. Abraham Lincoln afirmou que Polk havia falsificado a história. Mesmo assim, a moção foi aprovada e os Estados Unidos da América entraram em guerra com o México. Com a guerra declarada, Zacarias Taylor cruzou o Rio Grande e avançou ao sul rumo ao centro do México. Paralelamente, planejaram tomar a Califórnia. A frota do Pacífico dos Estados Unidos da América chegou à Califórnia em julho e logo tomou São Francisco. O número de homens envolvidos era surpreendentemente pequeno. São Francisco foi tomada por apenas 70 americanos. O México quase não resistiu e o governador mexicano fugiu. Enquanto isso, os Estados Unidos da América invadiram por terra. Do leste, 1.700 homens liderados por Stephen Kearny saíram do Kansas rumo ao oeste. Seu primeiro alvo foi Santa Fé, no Novo México. O governador mexicano hesitou em lutar e Kearny ocupou a cidade sem oposição em 15 de agosto. De lá, ele continuou seu avanço para o oeste, enquanto no sul, Taylor estava progredindo e em setembro chegou à cidade de Montezet. Seus 6.000 homens enfrentaram 7.000 mexicanos em uma intensa batalha urbana, causando muitas baixas dos dois lados. Os americanos venceram novamente e os mexicanos aceitaram entregar a cidade por um armistício de 2 meses. Taylor concordou com isso em Washington. O presidente Polk ficou furioso com Taylor por aceitar o armistício, dizendo que ele não tinha autoridade para negociar, apenas para matar o inimigo. No norte, o exército de Kearny, com só 115 homens, enfrentava uma marcha exaustiva pelo deserto. Aquela marcha de 2.000 milhas foi a mais longa da história do exército dos Estados Unidos. Em novembro, cruzaram o Rio Colorado e uniram algumas forças americanas na costa oeste. Eles enfrentaram 75 soldados mexicanos em uma batalha de 30 minutos. Kearny foi ferido, mas os americanos mantiveram o campo. A partir daí, as forças americanas pacificaram a última resistência mexicana na Califórnia. Los Angeles caiu em 1847. No sul, o armistício acabou e o presidente Polk decidiu invadir para levar o México à negociação. Foi nesse momento
que o México lançou sua maior contraofensiva contra os americanos invasores. Ela foi liderada por Antônio de Santa Anna, um dos homens mais famosos da história do México. Santa Anna era tão importante na política mexicana da época que esse período às vezes é chamado de Era de Santa Anna. Santa Anna foi presidente do México 11 vezes durante sua vida. Ele se tornou presidente pela primeira vez em 1833 e foi muito importante para desencadear a Revolução do Texas. As más decisões de Santa Anna levaram o México a perder a guerra contra o Texas. Quando a guerra com os Estados Unidos da América começou, Santa Anna estava exilado em Cuba. Ele, é claro, queria liderar a resistência contra os Estados Unidos, porém isso seria difícil. Isso significaria atravessar o bloqueio americano ao México. Mesmo se chegasse ao México, não seria bem-vindo após o desastre de sua última presidência. Ele prometeu aos Estados Unidos da América que, se pudesse voltar ao México, se tornaria presidente e venderia o território desejado por 2 milhões de dólares. Para acalmar o governo mexicano, disse que só lideraria a resistência contra os Estados Unidos da América sem assumir a presidência. O plano funcionou e Santa Anna foi autorizado a voltar ao México e no início de 1847 formou um exército para marchar para o norte e enfrentar Taylor durante toda a marcha para o norte. Santa Anna sofreu um grande número de deserções devido às suas linhas de suprimento precárias. Cerca de 5.000 homens deixaram a campanha. Os dois lados se encontraram em fevereiro de 1847, no que seria a maior batalha da guerra. Taylor tinha 5.000 homens, enquanto Santa Anna tinha 15.000, o triplo. Após 2 dias de combate, parecia que o exército americano seria vencido. Naquele momento, uma rebelião surgiu na cidade do México, fazendo Santa Anna recuar e ceder o campo a Taylor. Muitos historiadores acreditam que Santa Anna teria vencido se continuasse lutando. Com o México de joelhos, o presidente Polk pressionou o país a negociar ao tomar a cidade do México. Seria fácil reforçar Taylor ao sul, mas Polk desconfiava dele desde que aceitou o armistício. Em vez disso, ele decidiu enviar outro general para tomar a cidade do México, Winfield. Scott deveria desembarcar em Veracruz e marchar até a cidade do México. Em 9 de março de 1847, 12.000 homens desembarcaram em Veracruz e, após um cerco de 12 dias, a cidade caiu. De lá, marcharam rumo à cidade do México. Em vez de um contra-ataque imediato, Santa Anna permitiu que as tropas americanas avançassem, esperando que a febre amarela diminuísse seus números. Então ele os emboscaria. Ele colocou seus homens em posição defensiva na estrada principal e apontou a artilharia para onde esperava Scott. Scott descobriu a emboscada e flanqueou os mexicanos pelo norte. Na batalha que se seguiu, Scott perdeu 400 homens, mas matou ou capturou 4.000 mexicanos. A partir daí, Scott continuou seu avanço. Santa Anna reuniu 25.000 homens para a defesa da capital. A cidade do México não tinha muralhas, por isso Santa Anna quis enfrentar Scott fora da cidade 2 vezes. Scott venceu os mexicanos na batalha, obrigando-os a negociar. As negociações se mostraram extremamente difíceis. Os dois lados seguiram sem acordo sobre a extensão da cessão de território pelo México. O México queria manter grande parte da Califórnia e se recusava a aceitar o Rio Grande como fronteira. Eventualmente, Scott ficou frustrado e rompeu a trégua. Ele tomou a fortaleza de Chapultepec, forçando Santa Anna a fugir da cidade do México. As forças mexicanas restantes se renderam com sua capital ocupada. As negociações foram retomadas, mas seguiram difíceis. O negociador dos Estados Unidos da América era Nicholas Trist, advogado da Virgínia. O presidente Polk quis encerrar as negociações e ordenou que Trist voltasse a Washington. Mesmo assim, Trist ignorou as ordens de Polk, achando que conseguiria um acordo. Trist aceitou dar ao México mais território do que Polk queria e pagar 15 milhões de dólares se Santa Anna assinasse o tratado. As negociações se arrastaram por meses, mas eventualmente o México cedeu e assinou o Tratado de Guadalupe Hidalgo, Hidalgo. O tratado fez o México perder mais da metade do território e os Estados Unidos passaram a ocupar todo o continente. O destino manifesto havia sido alcançado. O fim da guerra impactou muito ambos os países.
Os Estados Unidos da América viveram forte patriotismo e colonos ocuparam o oeste para povoar o novo território. Porém, a guerra ajudou a iniciar a Guerra Civil Americana. A aquisição dos novos territórios desestabilizou o delicado equilíbrio entre os estados livres e escravistas. Para o México, a guerra foi um dos momentos mais dolorosos de sua história. O país manteve-se instável, o que resultou em guerra civil e posterior invasão francesa. Embora talvez não seja a mais famosa, não há dúvida de que a Guerra Mexicano-Americana foi uma das guerras mais importantes da história das Américas.